Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Durante essa semana, então, nós estamos estudando sobre a graça de Deus manifestada sobre alguns dos reis de Israel. Na terça-feira, nós estudamos sobre Salomão. Nós vimos como esse homem, o mais privilegiado dos reis de Israel, desprezou a graça de Deus e chegou ao final da sua vida como ele chegou. Ontem nós falamos para os alunos do TM, já que o pessoal do CLD não estava aqui, nós falamos sobre o rei Joás. O grande rei Joás, um dos maiores reis do reino do sul, do reino de Israel, que desprezou a graça de Deus quando ele não foi mais acompanhado pelo sumo sacerdote Joiada. E a partir desse momento, ele foi um homem que enfrentou seríssimos problemas e terminou a sua vida derrotado, humilhado, desgraçado diante de toda a situação específica pela qual ele estava vivendo até aquele momento no seu reino. Vamos continuar falando hoje de um próximo rei. A graça de Deus sobre esse rei, e vou destacar para vocês novamente os reis do reino do sul, o reino de Judá. Dos 20 reis do reino do sul, do reino de Judá, 8 fizeram o que o Senhor aprova. 8 agradaram ao Senhor, 8 temeram ao Senhor. Desses 8, alguns são tops, são lá em cima. E desses tops, um desses nós vamos falar sobre ele hoje. Um daqueles que mais se destacou, que mais gozou de privilégio, que mais foi abençoado pelo Senhor, nós vamos falar sobre ele hoje. E a minha pergunta para vocês sobre esse rei é a seguinte: qual desses 20 reis do reino do sul, o reino de Judá, foi um dos mais bem-sucedidos reis de Judá, um dos mais prósperos, um dos mais abençoados pelo Senhor, mas ele não pôde terminar o seu reinado? Foi o único rei do reino do sul, no reino de Judá, que não terminou o seu reinado por causa de uma grande enfermidade. Ele não pôde continuar reinando no reino do sul, o rei de Judá, e o seu filho reinou no seu lugar até que ele morresse. Quem foi esse rei? Quem foi esse rei? Ezequias não. Não foi Ezequias. Ezequias, até a sua morte, ele foi rei. Alunos de panorama do Antigo Testamento, quem foi esse rei? Uzias. Esse vai ser o rei que nós vamos falar sobre ele hoje. E sobre esse rei, gente, e aquilo que eu vou falar desse rei, a causa que o levou a desprezar a graça de Deus, eu queria que vocês pensassem o seguinte: a tendência nossa é pensarmos o seguinte: tal pessoa, tal professor, tal orientador, tal colega. Mas eu queria que você parasse para pensar em você. Se esta pode ser a causa de você também desprezar a graça de Deus. Eu queria que você pense, esquece as outras pessoas agora. Quando eu estava preparando o estudo, eu também pensei em várias outras pessoas, inclusive em mim. Mas eu queria que a gente pensasse naquilo que pode ser a causa de você estar desprezando a graça de Deus. Quem foi o grande rei Uzias? O rei Uzias do reino do sul, o reino de Judá, foi um rei que gozou de grande prosperidade durante o seu reinado como rei de Israel. O texto bíblico diz o seguinte: Uzias propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era um profeta, que era um homem sábio nas visões de Deus. Nos dias em que o rei Uzias buscou o Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Ou seja, o seu reinado foi um reinado de grande prosperidade no reino do sul, o reino de Judá. E dentro dessa prosperidade, ele foi um grande conquistador. Grandes terras foram conquistadas durante o reinado do rei Uzias. Grandes conquistas territoriais. O texto bíblico cita várias, mas eu citei só 2 para nós ganharmos tempos. Uzias saiu e guerreou contra os filisteus, os famosos filisteus, e venceu os filisteus. Uzias, Deus o ajudou contra os filisteus,
contra os arábios, contra os sírios, contra os amonitas, contra os moabitas. Vários povos foram derrotados diante das conquistas territoriais do rei Uzias. Além disso, Uzias foi um grande edificador. Grandes obras que vão se perpetuar durante muitos séculos na terra de Israel foram resultado do trabalho do grande rei Uzias. O texto bíblico diz o seguinte: também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, inclusive muitas cisternas no deserto, porque ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, tinha vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque ele era um homem amigo da agricultura, e como homem amigo da agricultura, ele fez com que Israel, que vivia da agricultura, se tornasse próspero em função da atividade econômica que ele incentivou durante o seu reinado. Uzias também foi um líder de um poderoso exército, foi um general de um grande e poderoso exército. E o texto bíblico nos diz: debaixo das ordens do rei Uzias, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder, porque ele tinha um exército poderoso para ajudar o rei contra os seus inimigos. Por isso que ele foi tão vitorioso nas guerras. Além de tudo isso, o rei Uzias tornou-se extremamente forte. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até o Egito, porque esse rei se tinha tornado em extremo forte. Nem Salomão usou-se essa expressão, foi extremamente forte, nem com o rei Davi, mas com Uzias, diante de tudo aquilo que ele viveu, o texto bíblico diz, ele se tornou em extremo forte diante de tudo aquilo que ele estava conquistando e fazendo na terra de Israel. Além disso, ele foi um homem muito famoso. Muito famoso. E o texto bíblico nos diz o seguinte, olha que interessante. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Não apenas naqueles territórios próximos a Judá, a Israel, mas até muito longe. Porque ele foi maravilhosamente ajudado por quem, gente? Por Deus. Deus abençoava tanto Uzias, a graça de Deus era tão grande sobre Uzias, que ele se tornou famoso diante de muitas outras terras. E esse rei, uma coisa muito interessante foi colocado no texto, que durante o seu reinado houve várias inovações tecnológicas, militares, coisas que foram inventadas durante o seu reinado. Uzias fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, capazes, destinado para as torres e para os cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Então, gente, essa aí é o nosso grande rei Uzias. Um homem profundamente abençoado por Deus, que teve um reinado de grande prosperidade, muito famoso, extremamente forte, muito próspero, grande conquistador, grande dominador, o nosso grande rei, poderoso rei Uzias. Até que, infelizmente, em cada um desses reis, nós temos o mais. Portanto, até que, e a situação do rei Uzias vai mudar completamente. E olha o que vai acontecer. Uzias também vai desprezar a graça de Deus, apesar de tudo o que Deus deu para ele, apesar de tudo que Deus fez por ele, apesar de toda a bênção e graça de Deus sobre Uzias, esse homem vai desprezar a graça de Deus. Como e quando Uzias despreza a graça de Deus? O coração de Uzias se exaltou. Diante de tudo aquilo que ele teve, tornou-se em extremo forte, era muito famoso, muito conhecido, um grande conquistador, o coração dele se exaltou. Olha o que diz o versículo seguinte, continuando o texto. Mas, havendo-se fortificado,
havendo se tornado em extremo forte, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E Uzias cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Ele se achou. Ele se exaltou. O seu coração se tornou orgulhoso diante do Senhor. Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de falar o que foi que Uzias fez. Havendo se fortificado, depois que se tornou poderoso, o seu coração se exaltou. Orgulho, autossuficiência, não dependo mais de Deus, eu posso fazer o que eu quero fazer, quem manda aqui sou eu sou o rei, eu faço o que eu quiser e ninguém vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Esta vai ser a ação de Uzias. Quem decide as coisas aqui sou eu. Vocês me ouvem, vocês me obedecem, vocês ficam calados, porque quem decide as coisas aqui sou eu. Eu sou o rei e ninguém vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. Ninguém me detém. Eu faço o que eu quero. Porque eu sou o que eu sou. E a última palavra aqui sempre é a minha. Porque quem manda aqui sou eu. Quem decide as coisas aqui sou eu. Quem faz as coisas acontecer sou eu. Então a última palavra sempre é a minha palavra. Um coração que se exalta diante do Senhor. Eu vou continuar mostrando como ele se exaltou. Mas, meus queridos, muitas vezes, infelizmente, o SBPV é uma fábrica de Uzias. Pessoas que chegam bem por aqui, tranquilo, com o passar do tempo, com conhecimento, com estudo, com as oportunidades ministeriais, tendo a oportunidade de falar, tendo a oportunidade de ensinar, saem daqui com corações exaltados e manifestam esse orgulho e essa exaltação no ministério. Ontem eu falei de outras coisas, mas hoje eu quero focar em relação a isso, porque nós sabemos disso. Antes de falar de Uzias, meus queridos futuros pastores deste seminário, muitos de vocês querem ter uma boa liderança perto de vocês para ajudar vocês, para estar junto de vocês, para acompanhar vocês. Agora eu quero falar no meu posicionamento como presbítero. Tenham presbíteros que peguem no pé de vocês. Tenham presbíteros que não deixem fazer o que você quer fazer o tempo todo. Tenham presbíteros que estejam ao seu lado para o que der e vier, mas que eles tenham a liberdade de falar não para você, te exortar, te ajudar, porque você vai precisar. Só que muitas vezes, com o coração orgulhoso, você nem ouve nem mesmo a sua liderança, não ouve nem mesmo os seus presbíteros. Graças a Deus, gente. Minha esposa daqui, ela sabe disso, eu sou um presbítero muito chato. Sou um presbítero chato. Sou um presbítero que não estou ali para agradar o pastor, não estou não. Ele pode contar comigo para o que der e vier. Mas ele sabe que eu sou uma pedra no pé do sapato dele. Para conversar, para exortar, para falar não. Porque eu sei, gente, quantos pastores, diante da sua exaltação, por se achar, dividem igrejas, mandam para fora membros que não concordam com ele, enfrentam sérios problemas na sua liderança, porque têm um coração exaltado. Mas continuando, como foi que Uzias se exaltou? Uzias se exaltou, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor,
porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meus irmãos, Uzias, ele era descendente de Judá, ele não poderia entrar no templo, ele não poderia entrar no santo lugar, ele não poderia entrar no santo dos santos, mas Uzias, ele entra no templo. Como rei, eu entro no templo. Como rei, eu entro no santo dos santos. E como rei, eu vou queimar incenso. Somente aquilo que os sacerdotes poderiam fazer, eu vou fazer. E ele decidiu, eu vou fazer porque eu sou rei e quem manda aqui sou eu. E Uzias, gente, ele foi repreendido pelos sacerdotes. O texto bíblico diz, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele. Com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, provavelmente homens muito fortes também, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério, sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da porta do Senhor. 80 homens segurando Uzias, impedindo Uzias de chegar ao altar do incenso, e Uzias chegando. Eu vou queimar incenso, porque eu sou Uzias. Eu faço o que eu quero, quem manda aqui sou eu. E o texto continua. Uzias se indignou com isso. Então, Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. Gente, ele estava lá com o incensário na mão para queimar o incenso. E ele ficou indignado com a situação dos sacerdotes que estavam impedindo a ele de queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aquele homem, gente, ele foi amaldiçoado por Deus naquele momento com uma lepra. Uma doença que ninguém queria ficar perto dele. O homem amaldiçoado. Deus não deu uma gripe, Deus não deu uma febre, Deus não deu alguma coisa que pudesse fazer. Não, Deus não simplesmente o feriu, mas Deus o amaldiçoou. E a partir daquele momento, Uzias era uma pessoa impura dentro da terra de Israel, não podendo ter contato com as pessoas, porque a lepra que lhe saiu na testa diante daquilo ali. Grandes homens de Deus, pelo seu orgulho, também têm sido feridos pelo Senhor. Grandes homens de Deus que se exaltam diante do Senhor também têm sido feridos, porque têm se orgulhado diante do Senhor e têm querido ocupar o lugar que é de Deus. Continuar. E Uzias então foi expulso do templo. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até mesmo ele se deu pressa em sair. Quando ele percebeu que estava com aquela lepra na testa, ele mesmo saiu. Eu fui ferido pelo Senhor, eu fui amaldiçoado pelo Senhor, e ele teve que sair do templo, visto que o Senhor o ferira. E Uzias foi o único rei do reino do sul, o reino de Judá, que foi impedido de continuar governando. O único. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Gente, Deus não curou Uzias. Deus não livrou Uzias daquela maldição. Até o dia da sua morte, ele carregou sobre si aquela ferida, porque ele se orgulhou diante de Deus, ele se exaltou diante do Senhor. Quem foi um outro que também fez a mesma coisa? Saul. Vocês lembram que Saul esperou 7 dias? Vocês lembram disso? Saul esperou 7 dias para poder oferecer o holocausto, não no altar do incenso, mas no altar do holocausto, para que ele pudesse partir para a guerra. E quando ele ofereceu o altar no holocausto, por causa disso ele perdeu o reino. Mas ele continuou reinando até o fim, mas ele perdeu o reino. Gente, só que eu não creio que Saul foi
premeditado, ele quis aquilo. Não, pelo contrário, ele esperou 7 dias. Como Saul não vinha, e forçado pela circunstância, ele foi lá e queimou no altar do holocausto. Uzias não. Ele planejou, ele desejou, ele idealizou, porque o coração dele estava exaltado diante do Senhor. Eu vou fazer isso e ninguém vai me impedir, e eu não vou sofrer as consequências de fazer isto. Assim ficou leproso, e ele morou por ser leproso numa casa separada, porque ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então ele era o rei regente, o príncipe regente, enquanto seu pai estava lá, separado naquela casa até o dia da sua morte. Uzias fez parte daquele clube de homens que desprezaram a graça de Deus. Fez parte do clube dos reis que desprezaram a graça de Deus. Como era o coração de Uzias, gente? Quem que estava ocupando o centro do coração de Uzias era quem? Eu. Quem manda aqui sou eu, quem decide as coisas aqui sou eu. Gente, dentro de Provérbios nós temos esses nossos 4 personagens. Quando a gente estuda Provérbios, a gente vê isso. O simples, o insensato, o escarnecedor ou o sábio. Com qual desses personagens Uzias se identifica? Com o simples, com o insensato, com o escarnecedor ou com o sábio? Com o escarnecedor. Esse é o coração de Uzias. E o coração do escarnecedor é aquele que ama a zombaria, não aceita a repreensão, não aceita ser corrigido, é orgulhoso, é arrogante, é um grande causador de contendas. Só para terminar, como é o coração do orgulhoso? Orgulhoso. E agora o que eu quero ver se vocês se identificam com esse homem ou não. Como é o coração do orgulhoso? Quer sempre estar no centro e a sua vontade sempre vai prevalecer. Diante de uma discussão, diante de uma conversa, diante de um grupo de pessoas, ele quer sempre estar no centro e a sua vontade sempre vai prevalecer. O coração do orgulhoso. O coração vaidoso quer sempre chamar a atenção para si. Vive chamando a atenção para si, para a sua própria pessoa. O orgulhoso, ele está sempre correto e a sua opinião sempre é a melhor. O orgulhoso não aceita repreensão e não admite ser corrigido. O orgulhoso nunca se humilha e nunca admite que ele está errado. O orgulhoso está tão seguro de si que acha que nunca sofrerá as consequências dos seus atos errados. Este é o coração do orgulhoso. E Provérbios que nos apresenta esses personagens, Provérbios nos dá alguns lembretes para que nós pensemos sobre algum desses personagens. Alguns lembretes de Provérbios para orgulhosos. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho. Deus falando, gente. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Quando chega o orgulho, a consequência é a desgraça. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho. Mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábios. Olha que versículo, gente. Brigas e discussões que muitas vezes acontecem entre nós são provocadas pelo orgulho. Mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. E o texto diz, sem dúvida, eles serão punidos. O Senhor Deus detesta os orgulhosos de coração, mas sem dúvida eles serão punidos. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda.
O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Quem vive se gabando, quem vive se achando, está correndo para a desgraça. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Antes da sua queda, o coração se envaidece, mas humildade antecede a honra. Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Orgulho, convencimento, ódio e atrevimento. O homem é derrotado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. Gente, são versículos muito legais para a gente ouvir e aprender. Meus queridos alunos do Palavra da Vida, nós queremos que vocês sejam muito bons naquilo que vocês fizerem. Queremos que vocês sejam bons comunicadores da Palavra de Deus. Pessoas de uma boa oratória, grandes pregadores, grandes professores, grandes teólogos, alguns de vocês dominando com maestria grega e hebraica o texto bíblico. Queremos ver muitos de vocês, moças também, grandes professoras, grandes líderes nos ministérios em vocês estiverem. Queremos ver você, gente, bons comunicadores na área de teatro, música, e muitos de vocês saem daqui muito bons. Eu olho para alguns de vocês, nossa vida, que cara bom. Como ele faz bem as coisas. Como ele comunica bem, como ele canta bem, como ele faz esse... Gente, vocês fazem contextos, situações excelentes. Que seja para a glória de Deus, gente. Que o nosso Deus seja glorificado e honrado com aquilo que vocês fizerem. Mas muitas vezes, gente, vocês estão buscando a honra para vocês. Vocês querem o elogio. Vocês querem a exaltação. Vocês querem o reconhecimento. Porque o coração está orgulhoso. Esses versículos que eu li para vocês, gente, para ver, são versículos fortes. O orgulho antecede a queda. O Senhor detesta os orgulhosos. O Senhor quer ver humildade no coração de vocês, gente, para que vocês possam servir ao Senhor e o nosso Deus possa ser glorificado. Que nós não sejamos fábricas de Uzias. Não precisa. Mas que nós possamos ser fábricas de homens de Deus que com coração humilde reconhecem que toda dádiva, todo dom perfeito vem de quem, gente? Vem do nosso Deus. E se você está sendo bom, é porque Deus tem sido gracioso para com vocês e tem te dado dons e habilidades que Ele deu. Meus irmãos, Deus me deu dons e habilidades. Mas Deus me livre de ter um coração orgulhoso. E eu me coloco diante de vocês. Se vocês percebem em mim atitude de orgulho, eu quero ser repreendido por vocês. Eu quero ser. Paulo, você está sendo orgulhoso. A sua atitude não é a atitude de um servo de Deus. Eu quero ser exortado. Porque eu sei que eu não sou. Não sou. Mas se eu estiver me manifestando, eu quero ser. Porque eu não quero que a minha vida seja acompanhada de uma desgraça. Porque o orgulho antecede a desgraça. O orgulho antecede a queda. E que nós possamos estar nos exortando. E que nós possamos ver nesta geração de alunos do SBPV, homens e mulheres que tenham um coração humilde e sirvam ao Senhor Deus com alegria e humildade no coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó Deus, quando nós lemos a vida de Uzias, nós nos surpreendemos, ó Pai, em vermos um homem tão sério,
um homem tão abençoado, um homem que gozou tanto da tua graça, e no momento específico da sua vida, um coração exaltado, ele fez aquilo que o Senhor reprova profundamente e foi amaldiçoado pelo Senhor, até o final da sua vida. Pai, que isso nos faça refletir sobre nós, que o Senhor não veja em nós corações orgulhosos que busquem uma vida de exaltação, de orgulho, de se achar. Pelo contrário, Deus, que nós possamos dar graças ao Senhor por cada coisa boa que o Senhor tem dado a cada um de nós. Abençoe meus irmãos durante esse dia e que a graça do Senhor possa acompanhá-los. No nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida, teologia para vida e ministério.